Pessoal, chegamos à primeira animação da DC desse ano, e é uma animação do Tomorrowverse chamada de Legião de Super-Heróis. Mas, na verdade, a animação deveria se chamar Supergirl e a Legião de Super-Heróis. Porque assim, ó, a Legião de Super-Heróis tá na animação? Tá na animação, mas eles são muito coadjuvantes. A protagonista é a Supergirl. E por algum motivo, sei lá eles não quiseram chamar essa animação de Supergirl. Por quê? Eu não sei, mas o título certo deveria ser Supergirl e a Legião de Super-Heróis, como tem uma HQ com esse nome na DC. Então se você tá esperando ver o Cosmic Boy, a Saturn Girl, esquece eles, porque senão você vai se decepcionar muito com essa animação. Veja como uma animação da Supergirl. E como uma animação da Supergirl, é uma animação feita. Não digo que ela é boa e nem digo que ela é ruim. Eu não senti absolutamente nada com essa animação, nem no fanservice que eles fazem um casal que acontece nos quadrinhos, eu senti alguma coisa. Porque o roteiro é fraco, é previsível, não consegue desenvolver direito a jornada da Supergirl, que eles estabelecem muito bem no início, e à medida que a história vai avançando, eles vão entrando em clichês, eles vão entrando em armadilhas de roteiro para fazer a história andar, e é sempre a pior maneira possível de fazer a história caminhar. Porque assim, ó, pelo menos essa animação não é a Lanterna Verde Beware My Power. Não tá no nível da atrocidade que é o Beware My Power. Eles não pegam a Legião e destroem a essência da Legião. Não, eles só são coadjuvantes ali. E a Supergirl, essencialmente, tá bem na história. A jornada pessoal que eles fazem pra Supergirl, ela é boa. Só que o caminho que eles fazem pra Supergirl passar por essa jornada, que no papel é bom, não é uma boa execução. E por causa disso, essa é uma animação que eu quero demais gostar. Porque o traço tá muito bonito. O uniforme ali da Supergirl eu achei maravilhoso. O traço, as lutas e tal, ficou bom, sabe? Só que o roteiro não me deixa me aproximar desses personagens e eu senti minimamente alguma coisa. Porque a animação do Lanterna Verde, eu terminei de assistir e eu senti raiva. Pura frustração lá com o que eles fizeram com o Lanterna Verde Hal Jordan. Aqui na animação da Supergirl, não senti raiva, já é um progresso. E esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque é impossível reclamar dessa animação sem falar dos spoilers. E assim, ó, uma outra coisa que eu tô sentindo das animações do Tomorrowverse é que eu gosto das cenas de ação. Acho realmente bacana elas. Só que eu acho que a atmosfera da animação, ela poderia ser mais cinematográfica. Sabe? Porque o jeito que eles fazem alguns enquadramentos, o jeito que eles fazem para desenrolar algumas cenas, acaba sendo muito básico. E parece que eu tô vendo um desenho animado qualquer ali do Cartoon Network que é pra passar às 10 da manhã. E assim, pô, é uma animação de um universo da DC que eles estão lançando em Blu-ray. Dava pra ter um pouquinho mais de cuidado em alguns aspectos. Quando deu a cena de crédito inicial dessa animação, eu jurei que eu ia ver a melhor animação desse universo. Porque os créditos iniciais são lindos. A nave passando por algumas coisas do universo, muito bonito, tem alguns ângulos diferentes ali. Eles realmente estavam tentando ali na cena de crédito inicial. E depois, aí eles deixaram de lado. A coordenação ali das cenas de ação é legal. Mas quando eles não estão na cena de ação, é muito, sabe, muito básico. E isso passa um pouco a ideia de que é só mais uma animação da DC desse universo, sabe? A animação do Batman, que não é a melhor animação desse universo, foi a que mais tentou ser diferente. Em alguns ângulos, nas perspectivas, do jeito que alguns personagens caminhavam. Pô, era um esforço genuíno ali de ter algo diferente. E aqui nessa animação não parece nem que eles estão tentando fazer alguma coisa diferente. Parece que eles chegaram lá na DC, né? Ah, hoje é aquele dia que a gente vai fazer a animação da Supergirl, né? Sim, tá, deixa que eu faço aqui tudo e acabou em um dia, eles terminaram todos os enquadramentos e levaram pra animar. Sabe, parece que falta um cuidado maior pra fazer com que as coisas sejam mais cinematográficas. O mesmo vale pra trilha sonora. Tem alguns momentos que a direção tem a sacada de deixar a música tocando enquanto um super-herói tá batendo num vilão, ou quando aparece o Superman e o Batman toca um tema do Batman ali. Só que é o tema mais desinteressante possível do Batman. Nossa! Pô, velho, é sacanagem da gente lembrar da Shirley Walker lá, Superman Animated Series, Batman Animated Series. E aí você vai pra esse tema do Superman que é whatever. Sabe, a gente já teve tantas animações da DC que é fácil delas entrarem no comum ali de que todas as outras já fizeram. Mas dá pra fazer mais, dá pra ser diferente, dá pra querer mais de uma animação da Supergirl. Eu acho que ela merece, sabe? Por exemplo, os 20 primeiros minutos são ótimos.
você tem uma introdução de Krypton sendo destruída, e daí você pensa, ai, de novo, Krypton ser destruída e tal. Mas não, a gente vê Krypton ser destruída na perspectiva da Supergirl e a relação que ela tinha com a mãe dela. Então começa muito bem, estabelecendo os laços familiares que ela tem com Krypton e a própria família dela, sabe? E isso tudo é a base para depois, quando ela chegar na Terra, ela não se sentir bem na Terra. E os primeiros 20 minutos tem essa missão de desenvolver o Tomorrowverse, fazer a história andar do Tomorrowverse, mostrando ali o Batman, o Superman, a Liga da Justiça também, mas ao mesmo tempo que precisa desenvolver a Supergirl. E a animação assume essa responsabilidade e faz muito bem. Você tem uma boa cena da Kara ali em Metrópolis, uma boa cena de ação com ela lutando contra o Solomon Grundy. Aparece ali o Batman e ele diz que ele é meio contra que a Supergirl utilize seus poderes. E isso faz com que a Supergirl se sinta ainda mais fora, né, de pertencer à Terra. Tudo isso muito bom. Depois tem a melhor cena da animação, que é a Kara conversando com o Clark em Smallville. E a Kara mete uns diálogos ali excelentes, jogando a verdade na cara do Superman, dizendo que, ok, ele é até um kryptoniano, mas ele não viveu Krypton. Ela viveu. Ela sabe o que é sentir falta de casa. Ele nunca teve isso. E você consegue muito bem perceber o dilema da Supergirl, dela sentir falta da casa dela, porque ela cresceu com isso. E vejam só esse arco dramático da Supergirl que eles estão fazendo aqui. Super sério, mandando bem nos diálogos, boas cenas de ação, mas é nesse ponto que a história deixa de ser excelente e ela vai caindo. Porque o Superman sugere pra Kara que talvez ela se sinta melhor com outros super-heróis. E é por isso que ele leva ela para a Legião de Super-Heróis. Porque nesse universo, a Legião de Super-Heróis já está estabelecida, embora a gente não tenha visto, e o Superman já entrou em contato com a Legião em algum momento no passado. A gente não vê tudo isso, mas é explicado pelo Superman. Até aí, até vai para essa animação. Mas isso daqui é um problema recorrente do Tomorrowverse. As coisas, elas acontecem sem a gente ver, e sempre tem um personagem dizendo que aconteceu alguma coisa que é bem interessante e que a gente não pode ver. Por exemplo, a Liga da Justiça. 2 filmes que a gente sabe que existe uma Liga da Justiça, e é isso aí, tá aí uma Liga da Justiça ali, aceite, não aceite, é isso aí. E eu acho que são esses pulos da história que tem nesse universo que faz o pessoal se afastar um pouco dele, sabe? Mas enfim, isso é uma observação desse universo e não afeta tanto essa animação em específico. A Kara, ela vai com um objetivo muito claro pro futuro, para conseguir se adaptar melhor, para se encontrar com outras pessoas, para ver se ela encontra uma casa, já que no século 31 a tecnologia é outra, diferente da Terra, e que se aproxima mais com Krypton. Essa é a ideia, de uma forma geral, do Superman. E beleza, a premissa toda é muito legal, na verdade. Só que assim, ó, 1 minuto que a Kara chega ali no futuro, aparece o Mon-El, e instantaneamente a Kara esquece todos os problemas que ela estava tendo, e fica, né, de paixonite do Mon-El. E, pô, velho, sério, é a mesma sequência de momento. Clark tá conversando com a Supergirl de noite na fazenda, eles vão pro futuro, não passa nem 3 minutos. E o pior disso tudo é que eles fazem essa cena dela meio que apaixonada instantaneamente pelo Mon-El, e eles nunca mais tocam nesse assunto, porque imediatamente depois é introduzido o Brainiac 5. E o Brainiac 5 é a chave do roteiro da animação, e é quem vai realmente desenvolver uma amizade com a Supergirl. Então eles fazem esse negócio de que ela gosta do Mon-El meio que pra ser uma fachada e pra tentar esconder um plot twist que vai acontecer lá na frente. Só que o problema é que o plot twist é tão óbvio, é tão evidente que você imediatamente já percebe. Só pelo jeito que o personagem fala, você sabe o que vai acontecer. E quando a gente começa a ver toda a linha narrativa com muita antecedência, e à medida que a história vai avançando, você confirma tudo que você teorizou na sua cabeça enquanto está assistindo, isso é muito ruim. Existiam tantas outras possibilidades de esconder o mesmo mistério sem parecer óbvio demais. Mas eles não conseguem fazer isso, porque no momento que o Brainiac 5 aparece, toda a história pausa pra só desenvolver Kara e Brainiac 5. Tem até um clipe montagem super genérico com eles, né, desenvolvendo uma amizade e até algo mais do que isso. E lembrando, né, que a animação é Legião de Super-Heróis. Onde que fica a Legião de Super-Heróis aqui? Bem, a Kara tá na academia da Legião. Os principais membros da Legião, eles estão desaparecidos. E os membros que ela interage são os recrutas, né, para serem legionários. Mas de verdade o problema mesmo não é quais membros que aparecem ali, e sim como que eles interagem. A verdade é que eles têm uma cena interagindo com a Kara numa sala, eles somem da história, aí aparece uma outra pessoa para fazer a história andar,
Eles somem de novo e no finalzinho eles aparecem pra ajudar a Kara pra tentar justificar o nome da animação no final, com eles minimamente agindo em prol do roteiro. Então assim, a Legião é tipo coadjuvante do coadjuvante nessa história. No máximo você pode dizer que o Brainiac 5, que é um membro clássico da Legião, tem um grande destaque. E isso é verdade, ele tem um grande destaque. Só que a relação que a gente vê do Brainiac 5 aqui nessa história é muito mais sobre o passado dele envolvendo o Brainiac e menos a ligação que ele tem com a Legião dos Super-Heróis. Então mas também não é. E assim, eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco injusto, tô falando só os pontos negativos, mas a animação tem pontos positivos. Não é o Beware My Power. Eu gostei da forma como eles juntaram o Brainiac 5 com a Supergirl. Parece um pouco clichê eles começarem como rivais, e daí eles vão desenvolvendo uma amizade, e essa amizade vira um namoro. É clichê? É, mas existem clichês que funcionam, principalmente quando bem feitos. Eu acho que aqui é bem feito. E por quê? Porque tem uma cena que faz a coisa funcionar, que é a Kara tentando ignorar o Brainiac e ficando com os membros da Legião que tem preconceito em cima do Brainiac, porque ele é o Brainiac 5, né? Os antecessores do Brainiac 5 foram todos vilões. Por causa disso, todo mundo que tá ali na Legião pensa que em algum momento esse Brainiac vai trair todo mundo. Mas é quando a Kara escuta um membro ali falando mal do Brainiac, ela se identifica com ele. E essa cena, assim, essa cena foi muito boa, porque o diálogo expõe o próprio preconceito da Supergirl em cima do Brainiac 5 e ela percebendo as atitudes que ela estava tendo errada com ele e tentando se desculpar, e aí sim percebendo que ela tem uma amizade e até um sentimento por ele. Isso ficou muito bom. Só que o problema dessa ideia é a questão do cobertor curto. Você puxa o cobertor pra cima e os pés ficam destapados. A animação só tem 1h20. Então assim, eles têm que saber dosar muito bem como desenvolver seus personagens pra fazer a história andar de um jeito crível. E aqui, claramente, eles pausaram toda a história, inclusive a ameaça dos vilões, pra desenvolver essa amizade que lá na frente vai virar um romance. E beleza, funcionou. Em contrapartida, eles abriram mão da história da ameaça. Porque assim, vão chegar no vilão da animação. O trailer vendeu que o vilão seria o Dark Circle, que é um inimigo aí bem conhecido aí da Legião dos Super-Heróis. Só que na verdade ele é um vilão falso, porque o vilão verdadeiro é o líder do grupo, que é o Brainiac. Ele aparece no final da animação como se fosse um elemento surpresa, e ele tá com esse visual irado demais. Esse visual aí meio monstro, Frankenstein, ele se juntando com outros Brainiacs no futuro. Cara, achei demais esse visual. Só que assim, a justificativa dele pra se colocar no século 31, sendo que ele estava consciente desde o século 21, com o pessoal tentando roubar a cabeça dele lá do Laboratórios Star, pra mim não faz sentido. Ainda mais porque a gente vê esse Dark Circle tentando roubar a cabeça do Brainiac no presente, e eles falham porque o Batman consegue deter eles. Então em algum momento eles conseguem roubar a cabeça do Brainiac. Mas, de novo, a gente não vê isso acontecer. Essa cena só acontece pra lembrar a audiência que o Brainiac morreu nesse universo e ele é o vilão, pra não ficar tão desconectado com a história. Então, assim, é um chapéu no roteirismo pra fazer encaixar ele ali, embora não faça sentido algum. E aí, aquele negócio, você tem que ignorar completamente a lógica dele só aparecer no século 31 e tentar aceitar a presença dele ali, porque ele é um vilão que se liga diretamente com a Supergirl e o Brainiac 5. Então, a ideia de ter um Brainiac mutante que se associou aos outros Brainiacs do futuro e enfrentar a Kara e os Brainiac 5 é muito boa. Só que, de novo, a execução não é tão boa assim. E o pior de tudo é que quando ele chega e ele vem com esse visual ameaçador, ele revela o seu plot twist que ele enganou o Brainiac 5 pra estar ali. Pô, legal. Só que daí, todo esse Brainiac inteligentão aí, se acha o cara, ele perde no discurso. No discurso do Brainiac 5. Porque o Brainiac 5 fala ali uma coisinha de... mas você é o mais inteligente, você que tá no controle, sei lá o quê. E todos os outros Brainiacs que estão dentro do corpo dele começam a se rebelar e eles se matam. Não chega nem a ter um confronto, é só, tipo, o discurso no jutsu do Brainiac 5 tendo aulas com o Naruto, né? Parabéns pra ele. Mas no final acaba sendo muito anticlimático o jeito que eles derrotam esse Brainiac. Sinceramente, eu acho que eles não deveriam ter feito surpresa que o Brainiac é o vilão da história. Deveriam ter deixado isso claro, talvez da metade da animação pra frente, e ter tido cenas com o Brainiac pra desenvolver mais ele e a relação com o Brainiac 5, que é ali que tava um negócio diferente, que, sabe, dava um caldo legal pra um vilão. Mas, de novo, querem fazer vilão surpresa, o vilão surpresa aparece aos 47 do segundo tempo,
mete um discurso nele, ele é derrotado e deu. Aí o vilão acabou por aí. E um vilão tão inteligente como o Brannick ser derrotado no discurso é uma forçação de barra bem forte. Por mais que quem tenha metido o discurso tenha sido o Brannick 5, né? Que teoricamente é pra ser mais inteligente do que o Brannick 1. Mas assim, ainda assim, o que ele fala qualquer um poderia ter dito o que ele falou ali, sabe? Então, nem foi tão inteligente assim o discurso dele. Então, assim, ó, o vilão, ele é legal pelo visual dele. E na teoria do porquê que ele tá ali. Mas, de novo, a execução é muito falha. Ainda mais se você começa a pensar intrinsecamente os detalhes do plano dele. E assim, ó, eu entendo a ideia que eles queriam fazer o vilão ser derrotado com um discurso, porque tem esse arco na animação que a Supergirl precisa resolver as coisas sem usar a força bruta. Porque no início da animação, ela enfrenta o Solomon Grundy, né, só na base da porrada, e ela não consegue nada com isso, né, inclusive causa a destruição de alguns prédios ali em Metrópolis, e é isso que faz o Batman ficar preocupado com ela. E à medida que a história vai avançando, a Kara vai entrando em circunstâncias que ela não precisa resolver na base do soco, e sim na base de algum plano, alguma coisa mais defensiva para ela sair da situação que se encontra. E assim, isso é inteligente. Tem uma parte ali que estão tentando entrar dentro de um cofre. E tem uns robôs ali. Ela não vai simplesmente destruir os robôs. Ela detém os robôs. E isso é muito legal. Muito Superman, sabe? De deter, não de destruir. Uma filosofia muito Superman. Isso funciona bem na história. Só que assim, ó, mesmo com toda essa ideia aí, isso não é desculpa pro final o cara ser derrotado no discurso. Ainda mais desse jeito. Nem foi a Supergirl que meteu o discurso nele, foi o Brainiac 5. Sei lá, eu achei o final bem anticlimático, muito apressado, o plot twist acontece, a gente já tá no terceiro ato, e aí eles derrotam o Brainiac, tem um negócio da máquina ali, que a cara tem até um diálogo bem legal com a mãe dela, eu saúdo, isso é um baita diálogo, mas daí eles lembram que precisam ter uma cena de ação, e aí eles vão ter uma lutinha com o Mon-El, só que o Mon-El já tinha sido derrotado ali naquele momento, dane-se a luta com o Mon-El depois de tudo, sabe? Ficou parecendo que no finalzinho ali da animação eles tiveram que colocar umas cenas de ação só pra dizer que a Legião teve cenas de ação. Porque se não fosse aquele momento, eles não teriam tido de cena de ação em nenhum momento da animação. E assim, só ficou faltando falar da cena pós-crédito. E a cena pós-crédito meio que faz um teaser pra alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, e que parece ter sido um teaser pro Dr. Manhattan. É porque vem um raio azul, pega o Batman e o Superman e eles desaparecem. E pelo jeito que o Batman fala, fica parecendo que esse fenômeno já tinha acontecido em outros lugares. Talvez até sequestrando outros heróis ou alguma coisa assim. Pelo símbolo que aparece no chão, o raio azul, e a frase do Brainiac dizendo que tem alguma coisa muito maior vindo por aí, faz a gente entender que vai aparecer aí o Dr. Manhattan para uma possível adaptação do Doomsday Clock. Mas também não tem como ter certeza, pode ter sido apenas uma coincidência, o círculo ali no chão, e na verdade isso ter sido um raio para levar o Batman e o Superman lá pro War-World que vai aparecer no filme da Liga da Justiça seguinte desse universo. Pode ser também, não tem como saber. Mas enfim, foi uma cena pós-crédito bem empolgante. Vamos ver pra onde que isso vai levar. E beleza, assim, ó, acho que era tudo que eu queria falar da animação. Eu sei que parece que eu odiei a animação, mas eu não odiei a animação. Ela tem pontos negativos, mas ela também tem pontos positivos envolvendo ali a Supergirl e o Brainiac 5. O problema maior é esse roteiro previsível e a ausência da Legião numa presença maior dentro da história. E é como eu disse, eu não acho que seja uma animação ruim. Eu acho que ela é um pouco decepcionante sim, pelo potencial que ela tinha, mas quando você vê, não como uma animação da Legião e como uma animação da Supergirl, funciona. E a nota eu tô entre 6 e 7. Acho que a nota mais justa dessa animação realmente é 6,5. Ela é ok. Se ela tivesse acertado alguns pontos ali, ela poderia ser boa ou muito boa. Mas eu acho que pelo menos não é Beware My Power, né? Beware My Power conseguiu um outro patamar. Esse aqui voltou pro padrão ok desse universo pra cima. Porque esse universo teve uma animação sensacional, 10 de 10, que foi Sociedade da Justiça. E depois teve animações oks pra boas, que foi ali do Batman e o do Superman. A da Supergirl ainda é inferior a essas duas, mas ela não é assim tão inferior a essas duas aí. Eu só realmente queria ter sentido um pouco mais da história, sentindo um pouco mais a jornada da Kara. Porque ela começa tão bem a animação ali, questionando, tendo diálogos muito legais, e aí no meio eles pausam tudo isso para desenvolver o relacionamento dela com o Brainiac, fazendo daí ela encontrar o seu lugar, e isso é inteligente, mas é num nível um pouco mais raso para ok, nada muito espetacular. Por isso que eu acho que é nota 6,5. Mas assim, gente, essa é só a minha opinião.
Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E essa foi a nossa crítica da animação Supergirl, não, quero dizer Legião de Super-Heróis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!